bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Samuel. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Samuel capítulo 11. Vamos lá? 1 Samuel 11. Saul vence os amonitas. Então Naús, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei a vergonha sobre todo Israel. Então, os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a vocês. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram esse caso ao povo. Então, todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: o que tem, povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabe haviam relatado. Quando Saul ouviu as palavras do Espírito de Deus, o Espírito de Deus se apossou dele. E ele ficou furioso, pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou a todos os territórios de Israel por meio dos mensageiros e disseram: assim fará com os bois todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fosse um só homem. Saul contou-os em Bezedeques. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade que amanhã, quando o calor do sol fizer sentir, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram e anunciaram aos homens de Jabe. Estes se alegraram, então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos a você. Poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram do meio do arraial e ataram os amonitas até que se fez sentir o calor do dia. Sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos aqui para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal, renovaremos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Eu quero voltar um pouquinho na história e ler um pedacinho do texto de ontem, bem um pedacinho no final, tá? Para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Eu vou ler a última partezinha de 1 Samuel 10. Cadê? Mais alguns homens malignos disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas Saul fez-se de surdo. Aí, o que acontece?
No capítulo 11, começa dizendo assim: então Naás, que era amonita, sitiou Jabes, Gileade, e todos os homens de Jade disseram a Naás: faça uma aliança conosco e o serviremos. Porém, Naás, o amonita, respondeu: farei uma aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um, e assim trarei vergonha sobre todo Israel. Presta atenção no que aconteceu. Primeiro que teve uma rebeliãozinha e algumas pessoas, algum pessoal da tribo, de algumas tribos, não quiseram reconhecer Saul como rei. Gente, Deus tinha abençoado. Apesar de não ter sido projeto de Deus para a vida de Israel, Deus abençoou, porque Deus abençoa as nossas decisões. Deixa eu contar para vocês. Às vezes a gente pergunta para Deus: Deus, mas por que eu estou vivendo isso? Ou mas por que as coisas aconteceram assim? Deixa eu te explicar. Deus, ele não vai interferir nas nossas decisões. Quem interfere é um negocinho chamado diabo, Satanás. O demônio, ele é um ser angelical, tá? Primeira coisa, existem os seres angelicais, anjos. O diabo, ele é um anjo, gente. Ele é um anjo caído, mas ele é um ser angelical. Então, presta atenção, toma cuidado. Todas as suas decisões, elas precisam estar com base na palavra. Todas. Você tem que vigiar de manhã, de tarde, de noite, de meio-dia, de madrugada. Quando o sol aparecer, quando o sol se pôr, a gente precisa simplesmente vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo, vigiar. Sabe por quê? Porque ele está ao nosso derredor e tentando encontrar uma única brecha. Quando as suas decisões elas forem baseadas na palavra, as minhas decisões hoje são baseadas na palavra, ok. E as que ficaram para trás aí, a gente vai ter que baseá-las na palavra, tá? A gente vai ter que tentar correr atrás, nem que seja através do arrependimento, a gente vai dar um jeito, tá? A gente tem que dar um jeito. Mas Deus não vai chegar e vai interferir nas nossas decisões. Deus, ele é soberano, mas ele respeita as nossas decisões. Ele é tão lindo, ele é tão doce, ele é tão gentil que ele vai respeitar as suas decisões. Ontem uma pessoa virou para mim, contou uma história e falou assim: então eu posso entrar com o meu divórcio? Eu virei para ele e escrevi assim: eu não recomendo que ninguém entre com o divórcio. Sabe por quê? Porque depois você vai se arrepender. Existem marcos na nossa vida, entende, gente? Nós precisamos entender que a vida é feita de marcos. Quando você se casa, é um marco pesadíssimo. Nunca mais, enquanto vida você tiver, você vai ser solteira. Não existe mais essa possibilidade. A única forma de ser solteira é se não se casar. Se você se separar, você vai ser uma divorciado. Você nunca mais vai ser solteiro. Nunca mais. Agora, se tu junta pano de cuia, entendeu? E tu vai morar junto, sair, morar junto não é nada. Porque olha o teu RG, tá lá solteiro, entendeu? Então, por isso que não muda nada. Não muda nada. Mas vamos voltar para o nosso assunto principal. Então, existem marcos na nossa vida. E o casamento é um marco terreno e espiritual, ok? É um marco na terra e no céu, é uma aliança feita com Deus. Sabe por que o casamento tem tanto poder, ele tem tanta força, porque ele não é só um contrato civil, ele é um marco espiritual. Por isso que acontece o seguinte: o casamento é para pessoas de Deus que vivem uma história com Deus. Não adianta, gente, se você achar que não é para pessoas de Deus que vivem uma história com Deus, não adianta. Não é para os outros. Sabe por que tem tantos problemas conjugais? É por causa que é disso, sabe? A gente precisa ser humilde para reconhecer. E aí, esse povo do mundo que quer casar só dá problema, tá? Só dá problema. Enfim, então é um marco espiritual. E quando a pessoa vai se divorciar, é outro marco também. Entende? Então, eu nunca digo para uma pessoa: vai lá, entra com divórcio. A única chance eu falar entra com divórcio é quando a pessoa é de verdade violentada.
Entendeu? Quando a pessoa é de fato violentada, eu falo, não, entra com o divórcio, tá tudo certo. Porque tá tudo certo mesmo para divorciar. Porque não adianta você ficar sendo violentado, gente, você vai morrer. Entre você ser divorciado e vive, é melhor você viva, né? É melhor você viva e você divorcia. Vamos lá. Então, ela não passava uma situação de violência e me perguntou, você acha que eu entro com o divórcio? Eu falei, é um marco muito ruim para entrar. Depois, lá na frente, isso vai ficar te gerando uma culpa. É melhor você... O que Deus te falou lá? Eu não sei. Na verdade, Deus me prometeu a restauração. Eu falei, então, por que você está sendo rebelde? Se Deus, gente, é Deus. Gente, é Deus. É Deus. A gente já está acostumado a viver sem Deus e dizer que a gente é de Deus, não é? Deus foi Deus quem disse para ela que iria restaurar. Ah, mas já tem tanto tempo, mas quem disse? Quem foi que disse? Foi o homem da terra ou foi Deus? Se Deus falou uma coisa, por que você vai tomar uma decisão contra o que Deus falou? Ah, mas já fazem anos e nada acontece. Eu falei, então aí, porque nada acontece, você vai tomar uma decisão terrena, baseada no que talvez você acha, contra o que Deus falou para você. Eu tava dando aula no domingo, foi sábado, e uma menina fez uma pergunta mais ou menos assim também. Ah, não sei o que, mas como é que fica a restauração? Tem tanto tempo. Eu falei, o que Deus falou? Ela falou, então, Deus disse que vai restaurar. Eu falei, eu não preciso continuar a sua pergunta. Pra mim, eu não consigo, não preciso. Gente, na minha cabeça, a matemática é muito simples. Podem passar os dias, podem passar os anos, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu escutei essa frase, eu era uma criança praticamente. Acabou pra mim, acabou. Sabe, porque eu vivo tantos testemunhos com Deus, tantos testemunhos, porque simplesmente acabou. Eu vou contar um negócio pra vocês. Eu tô fazendo um propósito com as minhas discípulas, né? Vocês veem no Instagram, e nesse propósito a gente tem conseguido tantas coisas, tantos mimos, tantos presentes, mas é sempre assim, é um presente, um mimo e um doce, e a gente faz a salada, ok? Quando foi essa semana, primeiro que o presente deu tudo errado, era para ser um sabonetezinho de picolé. Um dia antes a mulher entregou a encomenda errada e foi um sabonete artesanal em formato de um coração lapidado, que era inclusive mais caro, mas ok. Aí daqui a pouquinho teve uma sobremesa, depois teve outra. Aí teve uns bombons, aí teve não sei o quê. Mas isso tudo foi na hora, tá? A noite anterior, de anteontem para outra, eu tive um sonho. Nesse sonho, era um exército de anjos trabalhadores. E nesse exército, eles estavam colocando sacolas e enchendo sacolas de mimos. E eu falei assim, o que são isso? Eles falaram, os presentes, muitos presentes, Juliana. Falei, mas pra que é? Aí ele falou para as suas discípulas e para vocês, para as meninas. Eu falei, eu posso ver? Aí ele, só a embalagem. Eu olhei a embalagem, era a embalagem, a cor que a gente está usando nesse mês e tal, que é lavanda e tudo, a gente tá fazendo tudo nessa cor, pra ficar bem gracioso mesmo, bem feminino. E aí eu falei, mas eu quero saber o que é. E ele falou assim, você tá me atrapalhando. Eu preciso trabalhar porque eu tô com pressa. A gente tá em cima da hora e foram enviados presentes em cima da hora pra vocês. E eu, tá bom, ele vai lá, desce, faz sua parte. Vai lá e faz sua parte. Eu, qual? Ministrar pras meninas. Eu desci, aí eu acordei. Enquanto eles estavam arrumando as coisas de última hora. Quando a gente chegou, foram tantas coisas, sabe? O presente foi trocado de última hora. As coisas foram feitas de um jeito que não foram do nosso controle. E a gente saiu de sacola cheia ontem. Foi muito forte aquilo ali. A gente viu a mão poderosa do Senhor.
Então, a gente precisa entender que a gente precisa marcar tempos na nossa história. E a gente nunca pode tomar decisões que vão desagradar o coração de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. As suas decisões, elas vão desagradar o coração de Deus? Elas estão desagradando o coração de Deus? Como que estão as suas decisões? A Dani perguntou, como é ter a ajuda de Deus para tomar nossa decisão, né, Dani? Que fica votando decisão. Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as decisões que a gente pode ter, elas estão escritas na palavra. Todas, para qualquer situação. Qualquer comportamento que você tenha um problema, Dani, que a gente não conhece a palavra. Se eu e você conhecêssemos a palavra, nossas decisões seriam baseadas na palavra. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 13 anos, Deus me deu a revelação de quem seria o meu marido. Depois ele foi só renovando essa revelação. Ele me falou claramente como ele seria, de que forma que ele seria, não a forma, o jeito físico dele, mas as características. Toda pessoa que se aproxima de mim, desde que eu tenho 13 anos, eu vejo que não tem as características, eu falo, posso até casar com ele, mas ele não é o que Deus prometeu para mim. Eu posso até casar com esse, mas esse não é o que Deus prometeu para mim. Então hoje, olha, você tem 35 anos. Não, eu tenho 35 anos. Eu tenho. Primeiro, um dos pontos é que Deus falou que quando ele aparecesse, eu o reconheceria. Eu nunca reconheci ninguém para ser o meu marido. Segundo ponto é que Deus disse que não teria dúvidas. Eu o reconheceria, nunca teria. E são várias coisas, entende? São várias coisas. Enquanto eu não o reconhecer, enquanto eu tiver dúvidas, ele não é o meu marido. E aí eu quero perguntar para você. Deus já falou, ele precisa repetir? Eu sou adulta. Às vezes, quando tinha lá 15, 16, 20, 25, talvez Deus tivesse que repetir, como ele repetiu muitas vezes. Mas hoje eu já sou adulta. Eu sei exatamente o que ele falou para mim. Eu vou simplesmente fazer o que... E outra coisa, as coisas que ele me falou não eram coisas que ele seria, coisas que ele já é. Ele sempre me disse, essas coisas que eu tô te falando, ele não vai se tornar, ele já é. Porque talvez Deus te dá uma palavra e quando você vê assim, né, a pessoa não é aquilo. E talvez seja o que a pessoa vai ser, entende? Mas o meu marido já é. Ele sempre fala, seu marido já é isso que você quer? Seu marido já é isso? Não, eu vou esperar. Não é, esse aqui não é. Então, o dia que eu encontrar, eu vou reconhecê-lo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue esperar esse tempo? Porque Deus tem um tempo para mim, Deus tem um tempo para você específico. O problema é que nós desprezamos o tempo de Deus. Porque a gente acha que o tempo está passando muito rápido. Então, a gente despreza o tempo de Deus. A gente não pode simplesmente desprezar o tempo de Deus. Eu sei o que ele falou para mim. É igual quando Deus fala, eu vou restaurar. E a pessoa toma todas as decisões baseadas nela mesma, não na palavra. Aí depois chora pitanga para Deus. Deus olha e fala assim, pois é. E agora? E agora? Eu falei que ia fazer, e agora? Aí ela, Deus me ajuda. Não, eu já falei que ia fazer. Por que você tomou essa decisão aí? Então é isso, são decisões que a gente toma, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque todas elas precisam estar baseadas na palavra. Todas as vezes que a pessoa me pergunta uma decisão que ela quer tomar, e eu pergunto, o que Deus falou para você? Ah, Deus não falou nada, então vai lá pro teu quarto, se ajoelha, porque ele vai falar. E toma cuidado com a voz que você escuta, porque o diabo também é um ser angelical. Deus nunca vai lhe dar uma palavra que seja contra as escrituras. Nunca. Não existe essa possibilidade. Se você sair do teu canto de oração com uma decisão que é contra as escrituras, você pode ter certeza que não foi um anjo de Deus que falou com você. Você pode ter certeza que é você que está encapetado e que não foi um anjo de Deus que falou com você. E que essa ideia fixa, que é contra as escrituras, essa ideia não vem do coração de Deus. É aí que a gente tem que se basear.
Mas às vezes a gente tá tão angustiado que a gente quer, se livrar de qualquer situação, não é? A gente quer, resolver do nosso jeito e depois não adianta reclamar. Então aqui, Deus, ele abençoou a decisão do povo de Israel, que era de ter um rei. Aí já começou com a primeira treta. Os amonitas foram e sitiaram, né? Lá em Jabes, Gilgal. É isso? Jabes, Gileade. Desculpa. Quando eles chegaram lá, eles queriam matar todo mundo. Só que eles falaram que fariam um acordo. Se eles furassem o olho direito do povo, mostrando que aquele povo era escravo deles. Escravo. Aí eles falaram que não iam matar todo mundo. Gente, vocês fazem ideia do que é isso? Ou você morre, ou a gente fura teu olho. Meu Deus. Vocês têm noção do que esse povo estava passando? Quando é assim, só existe uma pessoa capaz de ajudar o povo, e essa pessoa é o nosso Deus, mais ninguém. Então eles vão lá, eles consultam Saul, eles conversam com Saul naquele dia, e sabe o que Saul disse? Amanhã, ao meio-dia, vocês serão livrados. Isso era Deus mesmo, abençoando a decisão. Aí você fala, então foi uma decisão de Deus. Não, não foi uma decisão de Deus. Foi uma decisão que Deus abençoou e falou, tá bom, agora vocês vão ter um rei, agora vocês vão ter um homem. Depois Saul fica tão encapetado, gente, daqui a pouquinho vocês vão ver, agora Saul tá bonzinho. Mas a gente precisa entender que o homem da terra é limitado. Saul me fica tão encapetado, mas Saul me fica tão encapetado, vocês não têm noção não. Saul fica quase o filhote do Satanás. Ele morre doidão. Vocês vão ver, a gente vai ver. A gente vai continuar estudando as escrituras com fé em Deus. Sabe? Só que aqui, Deus estava com Saul. No outro dia, meio-dia, eles foram livrados. E ali Deus estava mostrando para o povo de Israel que eles precisavam de respeitar o rei que eles mesmos decidiram. É meio estranho, né? Mas Deus, ele não, apesar disso ter ferido a Deus, ele não vai influenciar nas nossas decisões. Ai, Deus, por que você não me parou? Não, ele não vai te parar. Se você não tiver uma decisão baseada na palavra, não adianta, Deus não vai nos parar. Quem não vai nos parar pode ser o diabo. Deus, ele não vai simplesmente entrar na sua decisão, entrar na minha decisão e falar assim, ei, onde você tá com a cabeça? Balança o tic-tac para voltar pro lugar. Ele já deixou as escrituras, gente. Deus não vai ficar repetindo coisa. Ele já deixou as escrituras estão prontas. Ou as minhas decisões e as suas decisões são baseadas na palavra, ou não vai funcionar. Então que a partir de hoje, você e eu aprendamos a escolher e a viver segundo o coração de Deus, baseados na palavra. Como é que é a sua vida baseada na palavra? É assim que eu quero você, uma pessoa bíblica, uma pessoa baseada na palavra. E sabe o que você precisa fazer? Conhecer as escrituras debaixo da revelação de Deus. Sem conhecer as escrituras, a gente não vai conseguir viver uma vida bíblica. É isso, meu povo. Eu quero que você se atente como andam as suas decisões. Elas são baseadas na palavra ou são baseadas segundo o teu coração? E depois você fica desesperado para Deus te abençoar. Ele abençoa, gente, porque Deus é um Deus misericordioso, igual ele foi aqui com o povo de Israel. Ele teve misericórdia desse povo, muita misericórdia, muita mesmo. Mas eles não precisavam de passar por coisas que eles vão passar, que a gente vai ver ainda. Sabe por quê? Porque o próprio Deus era capaz de livrá-los. Mas não, eles não quiseram. Eles queriam um rei. Eles queriam se comparar e se equiparar com o povo da terra. Todas as vezes que o Filho de Deus quer se equiparar com alguém da terra, com alguém deste século, sempre vai dar ruim para o Filho de Deus. Toma cuidado. Você já tem um manual de sobrevivência. Você já sabe exatamente o que deve fazer. Então levanta, vai lá e faça. O dia acabou de amanhecer. As misericórdias do Senhor acabaram de ser renovadas sobre a nossa vida. Respira fundo e segue, porque Deus, ele está pronto para amar você. Você está pronto para amar Jesus, porque ele está pronto para o dia de hoje amar você. Feche seus olhos e vamos orar, Pai, em nome de Jesus.
Abençoe as nossas decisões, Senhor. Nos ensine a tomar decisões. Que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito sejam baseados na palavra. Que nós possamos ter uma vida bíblica. Que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo para transbordar a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo. Deus abençoe. E até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para continuar esse devocional. Que ele nasceu no coração de Deus. E ele está aqui até hoje para que o nome do Senhor seja exaltado. Meu povo, Deus abençoe. E até amanhã.